Will. Quem está falando? Guilherme, tudo bem? Guilherme. Tudo bem? Como é que você está? Graças a Deus, estou tranquilo. A lição passada me deixou com a pulga atrás da orelha. A gente já vai começar com esclarecimento de dúvidas, então. Mas fala, enquanto a gente não orou, qual é a questão? Não, o que eu sempre entendi, né, que o pecado imperdoável é aquele pecado, né, como eu coloquei na lição e tal, que é aquele que é a rejeição de Jesus Cristo, né, do plano de salvação. Então, esse pecado é perdoável, tanto que até a hora da morte, se o cara não se rende a Cristo, ele vai para o inferno. Sempre entendi assim. E na lição, eu, né, depois analisando direitinho, o Sproul aqui, ele fala sobre isso, né? Ele fala que realmente, frequentemente, o pecado imperdoável é identificado como a incredulidade persistente e final para com Cristo. Bom, né? Então ele coloca realmente isso, que é o pensamento, digamos assim, né, da igreja presbiteriana. Mas lá na frente ele coloca, entretanto, aí ele já coloca uma outra posição dele, né? As pessoas que são iluminadas pelo Espírito Santo, a ponto de saber que Jesus é verdadeiramente o Cristo, e então o acusam de ser satânico, estão cometendo um pecado para o qual não há perdão. Então, quer dizer, na opinião dele aqui, do Sproul, que é o que realiza a nossa lição, ele coloca aqui, para ele, o pecado que não tem perdão é a pessoa conhecer a Cristo, né? No meu entendimento, aquilo que ele colocou, e mesmo assim atribuir as obras de Cristo a Satanás, né? Como foi o caso lá dos fariseus. Exatamente. Os fariseus chegaram e falaram que ele estava expulsando, estava fazendo as obras para o Beelzebub. Então Jesus falou ali enfaticamente sobre isso. Então essa posição do Sproul aqui na lição, né? E no final, né, ele coloca que essa blasfêmia radical ainda pode ser perdoada porque foi proferida na ignorância por pessoas que não foram iluminadas pelo Espírito Santo. Aí eu fiquei, poxa, se é o pecado imperdoável esse, como é que o cara ainda pode ser perdoado lá na frente? Entendeu? Então tá. Bom, não, o texto dá margem a essa interpretação, mas assim, né? o que ficou, porque a gente que estudou um pouquinho a lição, ela vamos colocar os pingos no is. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não diz respeito a ser apenas uma resistência a Deus. O que acontece? A resistência a Deus é um pecado, obviamente, que merece condenação, que a pessoa vai receber a punição a Cristo, mas isso não configura uma blasfêmia. A blasfêmia, ela diz respeito a palavras. Você fala, deferir insultos a Deus. E você realmente falar algo que desconfigura a natureza divina de Deus, que foi o que o colocou aqui na lição dele. Que o fariseu fez. Ele pegou e falou, não, ele não está em nome do Espírito Santo, ele não está em nome de Deus, ele está em nome de Beelzebub. Isso é uma blasfêmia. Então, claro, as duas questões levam à condenação. A pessoa se resistir a Deus, a pessoa vai ser condenada se não se arrepender. Entretanto, aquela que cometeu a blasfêmia, ela não tem como voltar. Não tem como, não tem perdão para ela, como está escrito na palavra. Que a gente leu os textos referentes. Então, e aí o que acontece? Quando chega no final da lição e o Sproul vai falar aquele negócio sobre a cultura americana tem sido mais receptível ao satanismo e a essas religiões que se distanciam de Deus e que cometem esses deslizes, ele não vai atribuir isso como uma blasfêmia ao Espírito Santo, porque a blasfêmia com o Espírito Santo, né, não é apenas simplesmente você ofender a Deus, mas é o fato de você ser iluminado pela verdade. Ser iluminado pelo Espírito Santo, e mesmo assim você atribui as obras a Satanás. Exatamente. Quer dizer, no caso do ocultismo e do satanismo, o cara nunca teve essa visão, não é isso?
Nunca foi. Aí ele pode ser perdoado por isso, né? Se foi na ignorância dele, entendi agora. Tá. Só isso que eu queria tirar essa dúvida. O que tem que ficar muito claro, Guilherme, é que nos textos bíblicos que a gente estudou, que não são muitos, né? Porque são bem poucos mesmo que falam sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, foi Cristo que falou. Quer dizer, Cristo que conhece o coração. Eu não conheço o que passa no coração daquelas pessoas que estão ao meu redor. Eu não posso dizer fulano de tal cometeu um pecado contra o Espírito Santo. Eu não posso dizer que outra pessoa cometeu, porque eu não conheço o coração. E talvez a pessoa tenha deferido um insulto a Deus, mas ela ainda não tenha sido iluminada pelo Espírito Santo. E foi isso que o Spru quis dizer no final da lição, entende? Entendi. É só Deus que pode dizer quem cometeu uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendi. Agora ficou claro. Espero que tenha ficado claro. A gente tomou um tempinho inicial da aula para falar sobre essa... só para quem não estava sabendo, estudou sobre o pecado imperdoável, né, na lição passada. E depois eu posso até passar a lição para quem não pegou, quem quiser dar uma olhada no texto. Mas nós vamos começar hoje a nossa aula. Cadê? Deixa eu já botar aqui a tela. Já estão vendo? Enquanto você bota a tela aí, eu tenho uma preciosidade aqui em casa, comigo agora. São 3 lições bíblicas, seitas e religiões. Não sei se estão me ouvindo. Seitas e religiões. Era uma revista para adolescente que falava, são 13 lições, que fala exatamente sobre isso. É da editora Cultura Cristã. E por jesuicidência, limpando as coisas, né, e passou a ser rascunho, eu tenho aqui as folhas, eu estou pegando uma delas, de seitas e heresias, que acaba mostrando para a gente, dentro disso, que as próprias seitas e as heresias acabam induzindo você a cometer esse erro do pecado mortal, o pecado, você observando, porque todas elas direcionam, a maioria delas, tirando o grande poder de Deus e colocando o não poder do diabo, como se fosse um grande poder. E acaba te induzindo a isso, se você não estiver preparado. Então, o que a gente acha que é pouco texto na Bíblia acaba sendo um grande texto, porque as seitas e heresias estão aí. E nesse período, a revista que já está até amarela, ela foi sei lá, da década de 70 e pouco, ela está aqui e ela foi assunto por 13 lições de coisas que nos mostra muito diretamente isso. É muito maior do que a gente pensa. Não é só em 1 milhão de pessoas acontece isso. É muita gente que faz isso. E aí eu não quero sair do assunto, mas vai lá. Vamos, então, orar para começar? Eu vou pedir para a Sônia. Sônia, você pode fazer uma oração para a gente? Ótimo. Para quem não sabe, a Sônia é a minha sogra, viu, gente? Está aqui participando. Deus abençoe. Seja bem-vinda, Sônia. Obrigada. Bom dia aí para você. Prazer, Sônia. Prazer também. Sônia. Seja bem-vinda. Obrigada, igualmente. Também estou bem feliz de participar. A gente, nessa pandemia, assim, fica um pouco comprometida nosso aprendizado na escola dominical e no culto de adoração. Então, eu estou bem feliz de estar participando. Estar de volta aqui aos ensinos. Posso orar, então? Pode. Deus amado, Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de, nesse dia que é consagrado a Ti, Senhor, já estarmos unidos, Senhor, já cedo,
aprendendo a Tua palavra, aprendendo os Teus ensinamentos que são necessários, Senhor, essenciais para a nossa vida, para a nossa fé cristã, como diz a lição, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de conhecer outros irmãos e de participar e compartilhar com eles, aprendendo juntos, Senhor, as nossas dúvidas, Senhor, e as nossas certezas também. Obrigada por esse dia, Senhor. Continua conosco nele, nos iluminando, ó Pai, para aprendermos cada vez mais de Ti, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos começar, meus irmãos. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Estamos já na lição de número 19. Não passou ainda? Agora. Lição 19, no segundo caderno do livro Verdades Essenciais da Fé Cristã. A gente já está tratando sobre esses temas de teologia sistemática, esse conjunto de revistas que sintetiza, né, na verdade, um conteúdo de uma sistemática. Para quem não sabe, teologia sistemática, das muitas que existem, geralmente são volumes enormes que trazem realmente aquela sistematização da fé cristã. E o trabalho do Sproul nesses estudos foi tentar fazer com que a gente tenha um primeiro contato com esses temas tão complexos. E conforme nós fomos caminhando nesses estudos, a gente percebeu que ele foi abordando isso de uma maneira mais simples para a gente, para a nossa compreensão, né? Então, aqui a gente pode dominar um pouco mais esses assuntos sem ficar com medo de tratá-los, né? E usando a metodologia da nossa classe, que é cada um podendo opinar, trazer uma informação a mais. A nossa classe tem essa dinâmica de dar voz para que cada um possa, para a gente construir o pensamento junto, né? E a lição de hoje vai ser sobre sincretismo, né? Sincretismo que não tem como falar sobre a história do povo de Israel, do povo da igreja, sem mencionar isso, que é realmente uma das marcas que o pecado trouxe para a humanidade, né? Que é aquela questão de você fazer misturas daquilo que Deus propõe. Aqui está a definição que o Sproul dá a respeito do sincretismo. Quem pode ler essa definição? Sincretismo é o processo pelo qual aspectos de uma religião são assimilados ou misturados com outra, levando a mudanças fundamentais em ambas. Perfeito. Quem já teve contato com as histórias bíblicas, percebe que o povo de Israel esteve em contato com muitas outras religiões ao longo da história, e ao invés de permanecer firme naquilo que Deus propôs através da lei e dos profetas, eles acabaram assimilando outros elementos das outras culturas, inclusive a adoração aos outros ídolos que nada tinham a ver com o Javé, o Javé, Deus verdadeiro, né? Nós vamos passar para a leitura agora de um texto. Se a gente fosse falar só sobre os textos que falam sobre o sincretismo, a gente ia passar muito tempo falando. Então, o texto que o Sproul seleciona para a gente falar a respeito de uma maneira mais assim precisa a respeito do sincretismo, ele dá o exemplo pior, que foi o de Acabe, né, o rei de Israel. Para contextualizar, Acabe já está num momento onde o reino está dividido, né, quer dizer, depois de Salomão, e aí você vê a nação de Israel dividida, o povo do norte e o povo do sul, o povo do norte com capital em Samaria,
que era muito mais propenso à idolatria e ao sincretismo do que o povo de Judá, que ainda falhava, tinha os seus deslizes, mas ainda era um pouco mais piedoso do que a nação de Israel. E a nação do povo do norte, né, que agora, na figura de Acabe, está ali nesse instante, é o que está nesse texto, 1 Reis 16, do 29 ao 33. Foi tão pernicioso esse reino que foi necessário Deus levantar um profeta muito diferenciado para combater esse rei extremamente promíscuo, que foi o profeta Elias. Se vocês lerem o Antigo Testamento, vocês vão ver que o trabalho dos profetas nem sempre dizia respeito a anunciar a palavra com poder, trazendo sinais muito nítidos de que a pessoa está falando em nome de Deus. Algo do tipo ações miraculosas. No entanto, em Elias, você vai ver, a gente não vai falar sobre isso, mas talvez alguns estejam se lembrando do confronto que Elias propôs no Monte Carmelo para que ensinasse a nação de Israel de que eles estavam adorando deuses falsos, né? Quer dizer, que a adoração a Baal era uma adoração a um deus falso. E aí você vê que Elias ora e fogo cai do céu. Então você vê que, para você ver o quanto o pecado de Acabe trouxe muito malefício para a nação, né? A gente vai ler aqui um pouquinho, eu vou ler só esses versículos 29 a 33 para a gente ter uma dimensão do que era o sincretismo no tempo de Acabe. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Os que foram antes dele também foram perversos, mas em Acabe a coisa tomou uma outra dimensão. O que ele faz? Como se fora coisa disso ao menos andar eles nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Olha só o que ele fica fazendo. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste-ídolo, né? Só para esclarecer, quando a palavra fala poste-ídolo, está se referindo a deusa Azerá, né? Que na cultura cananeia era a companheira de Baal. Então, toda vez que te falar poste-ídolo, está se referindo a essa deusa. Também Acabe fez um poste-ídolo de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Só isso. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria comentar sobre esse período, né? Que esse período foi tão importante para o povo de Israel, né? Elias e depois o sucessor dele, né? Eles fizeram tantos milagres que Jesus lá, né, pergunta para o povo quem eu sou, né? E alguns deles se lembram disso e falam: você é Elias, por causa dos prodígios que você faz, né? Então, realmente, esse período aí do livro de Reis, né? Elias foi realmente um profeta assim, diferenciado, né? Em termos de... Quer dizer, todos os profetas são iguais, né? Em termos de importância, mas tanto os maiores quanto os menores, né? Quando a gente vai ler a Bíblia. Mas em termos de prodígios, de milagres realizados, né? Em nome de Deus, acho que foi o que mais teve proeminência. Assim. Tanto é que na transfiguração, né, de Jesus aparece Elias e Moisés, né?
um representando a lei e o outro representando os profetas. Uhum. E Jesus lá no centro. Então, realmente, esse período foi um período de muitos prodígios. Exatamente. Algo que precisa ser pontuado em relação à prática dos profetas é que eu mencionei somente essa questão, esse detalhe sobre os prodígios, como bem falou aí o Ricardo. A questão da profecia em si, uma coisa que tem que ficar muito clara, porque às vezes a gente comete um deslize de achar que todo profeta é como o Elias e todo profeta prevê o futuro, né? Quando, na verdade, o profeta, a prática do profeta em si, é uma profeta de denunciar aquilo de errado que o povo está fazendo e trazer a vontade exata de Deus para o povo. Então, por isso que existem tantos profetas no Antigo Testamento, para mostrar ao povo que, para sempre que acontece, por exemplo, uma situação como essa, um sincretismo absurdamente perverso, não de uma pessoa do povo, mas o rei, o comandante da nação, permite essa adoração. Quer dizer, ele foi levantado por Deus, mas ele vai e adora Baal, adora Azerá. Então, tá ali acontecendo algo absurdamente pernicioso para a nação, e é por isso que acontece tudo aquilo que a gente vai ver na pessoa de Elias e depois também de Eliseu, né? Que é o sucessor de Elias. Então, você percebe que esse momento na história de Israel configura um dos piores momentos. Houveram outros também, claro. A gente não vai fazer, a gente não vai colocar assim como se fosse um ponto máximo, né, de falha, mas já acontece que esse episódio em si é muito emblemático para a história, porque ao longo, desde que a nação de Israel saiu do Egito, ela foi sendo influenciada pelas outras nações. Não foi algo do tipo, Deus trouxe a libertação e aí eles foram seguindo obedientes até a Terra Santa. Não foi isso que aconteceu. Todo momento teve os problemas de eles terem essa coisa. Logo, quem lembra aqui, quando Moisés estava no Monte Sinai recebendo a lei, e aí estava demorando, o povo impaciente, e aí a gente fica pensando, acabaram de acontecer coisas absurdamente relevantes para o povo de Deus, para a constituição de sua nação, da soberania de Deus como sendo o soberano da nação, e aí o povo vai e começa a adoração ao bezerro. Eles e é interessante que as palavras que são utilizadas quando vão dizer assim, olha, a gente vai fazer, pronto, aqui está aqui. Esse foi o que nos libertou do Egito. Esse bezerro aqui foi o que nos libertou do Egito. E aí a gente fica olhando assim, nossa, isso daí é uma completa estupidez. A gente, né, pensando com a nossa mente, assim, tipo, nós estamos aqui, a gente entendedor, aí é capaz até, inclusive, de fazer, poxa, se eu tivesse naquele tempo, eu diria, pô, olha essa loucura que vocês estão fazendo. E o estudo vai avançar mostrando que, infelizmente, o sincretismo perpassa as eras, inclusive até os dias de hoje. E naquele momento, tudo bem, nós estamos falando de pessoas que realmente não tinham instrução e tudo mais, e tinham aquela urgência, né? Porque nós estamos falando de um povo que tinha as necessidades iminentemente eram agrárias, né? Então, eles estavam em contato com povos que adoravam Baal, um dos desses deuses era Baal, que fertilizava a terra, né? Então, eles tinham essa urgência de, tipo, se Deus não abençoar, o que eu vou comer? Então, as pessoas tinham essa necessidade de procurar uma solução rápida. Então, às vezes, era isso. Eu sou o povo de Deus, mas está demorando, então eu tenho que dar um jeitinho.
E isso acontece até os dias de hoje. Vamos continuar o nosso slide? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Aqui a gente já passa para o apóstolo Paulo, o Novo Testamento. E aí, claro, só para a gente falar a respeito dessa conduta, que para nós é muito clara, mas dá uma informação a mais com respeito ao sincretismo. Esse texto e o próximo vão falar da questão do jugo desigual. É um texto que a gente fala muito a respeito das uniões matrimoniais, né? Você percebe que não é dissociado a questão do sincretismo religioso com o casamento que não é aprovado por Deus, né? Então, daí você vê agora o apóstolo Paulo reafirmando isso, usando esse texto aí, 1 Coríntios 10, 14 a 23. Eu vou ler porque está com a letra pequenininha. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E eu achei muito legal essa construção, pessoal, porque todo mundo conhece esse versículo 23. E o Sproul fez isso, ele colocou ele como a finalização desse trecho. A gente está acostumado a ler ele isoladamente, mas um texto está no meio de um texto que está falando sobre sincretismo. E aí a gente toma uma outra dimensão. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E aí, é aí que a gente tem que perceber que a gente não está falando de meras condutas comportamentais ou culturais. Nós estamos falando de sincretismo. Nós estamos falando de mistura. Associar o nome de Deus com o nome de outra divindade ou de outra coisa que não diga nada a respeito. E Paulo já está num outro momento, que não, algo que precisa ser esclarecido em relação ao Novo Testamento, né? É que a cultura judaica, o povo judeu, já está num outro momento. De uma certa maneira, o problema do judeu naquele momento não era muito a questão da idolatria e do sincretismo religioso, mas por que eu falei isso, gente? Desculpa. Tá, voltei. Agora lembrei. Desculpa, gente. Acontece isso de vez em quando. A questão do povo judeu naquele momento não dizia muito respeito ao sincretismo religioso como era no Antigo Testamento, que é a adoração aos outros ídolos, mas ao conjunto de pensamentos que rodeavam aquele momento. Vocês percebam, é a época do Império Romano, mas antes teve a época do Império Grego também, né? Que influenciou o mundo de uma maneira muito, muito forte, que até hoje nós podemos ter acesso
a esses textos que foram produzidos, aos textos de Platão, aos textos dos filósofos gregos. Então, você percebe ali Paulo no meio, não de... claro, existiam a adoração a outros deuses e secretismo de alguma maneira, mas você já está vendo o povo de Deus que se aparta do judaísmo para adorar o Senhor Jesus Cristo e sendo influenciado por outras linhas de pensamento. E aí você vai ver, por exemplo, os agnósticos, né? A prática do gnosticismo, que é o que acontece no gnosticismo. Qual o problema do gnosticismo? O gnosticismo, para quem não sabe, é um pensamento que diz respeito que a verdade de Deus é algo que é passado como um conhecimento. É passado como um conhecimento para as pessoas. E diz respeito a que isso é feito pelo Espírito e que a carne é má. Então, você vê só aí, nessa pequena definição, o povo de Deus já sendo influenciado por um dualismo, quer dizer, um conflito entre o que é a carne e o espírito, né? Vamos dizer assim, só que não no nível que a gente está acostumado a ver, mas no nível de que influencia, por exemplo, uma heresia da época chamada docetismo, que dizia que Jesus Cristo não veio em carne, porque, afinal de contas, a carne é má. Então, como é que pode isso? Então, você vê que existem muitas coisas acontecendo naquele momento. Só para deixar mais claro, eu vou ler aqui como é que está na revista. Quem tiver a revista, eu acho que todo mundo recebeu o PDF, mas não deve ter aberto aí. Então, presta atenção como é que é esse momento. O período do Novo Testamento foi marcado por um sincretismo difuso. À medida que o Império Grego se expandia, seus deuses se mesclavam com os deuses nativos das nações conquistadas. O Império Romano também era receptível a toda sorte de cultos e religiões místicas. O cristianismo não ficou incólume. Os pais da igreja não só difundiram o evangelho, mas também lutaram para proteger sua integridade. O maniqueísmo, filosofia dualística que via o físico como sendo mal, insinuou-se em algumas doutrinas. O docetismo, que é aquilo que a gente falou agora, ensino que negava que Jesus tinha um corpo físico. Foi um problema mesmo enquanto o Novo Testamento estava sendo escrito. Muitas formas de neoplatonismo fizeram um esforço consciente para combinar os elementos da religião cristã com a filosofia platônica e o dualismo oriental. A história dos credos cristãos é a história do povo de Deus buscando separar-se das tramas das religiões e filosofias pagãs. Vocês entenderam bem o que o Spru está falando nesse momento? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria pontuar algumas coisas, Will. Eu estava assistindo uma pregação antes da gente entrar na nossa lição, do reverendo Hernandes, né, e ele coloca um pouco sobre isso, nossa pregação. E falando um pouco sobre os fariseus na época, né? A importância que tiveram os fariseus para, digamos assim, focar naquilo que Deus queria que o povo seguisse, né? Com relação à lei de Moisés. Então, os fariseus eram aqueles que realmente, né, pegavam a lei de Moisés e não deixavam o povo ali se desviar, porque Moisés falava assim, a Bíblia fala assim, e era Deus que queria dessa forma, né? E os fariseus foram usados por Deus para não permitir que o povo, digamos assim, nessa época, né, de transição e de mudança, por exemplo, do Império Grego para o Império Romano, né, se distanciasse, digamos assim, daquilo que Deus queria na lei de Moisés. Claro que vem Jesus, critica eles porque eles guardavam, mas eles não cumpriam aquilo que eles né, diziam que tinha que ser feito, né? E preceitos muito mais importantes eles abandonaram nesses rituais que eles tanto defendiam, né? E
Aí falando um pouco dessa importância dos fariseus no contexto judaico, para não se deixar, né, o sincretismo entrar, digamos assim, na igreja, né, assim, nas doutrinas, né, que eles criam, né, do judaísmo. Eu achei interessante assim, essa pontuada aqui, porque e a gente vê vários escritos do apóstolo Paulo, quando ele chega, né, em Atenas, né, você percebe o que era o sincretismo, né? Várias estátuas, né, a vários deuses de todas as nações, e uma lá falando do Deus desconhecido, né? Eu vi uma outra pregação que o pastor colocando, né? Por que tinha aquela imagem do Deus desconhecido ali em Atenas? Ele contando que, num passado, o povo daquela região veio uma praga sobre eles que eles não sabiam do que era, né? Muita gente morrendo, mas isso só pode ser coisa de um Deus. Aí fizeram esse altar para o Deus desconhecido e, ao mesmo tempo, aquela praga cessou. Então, ficou aquele altar e Paulo então aproveita, né, esse altar do Deus desconhecido e fala sobre o Deus que ele vinha, que era esse Deus desconhecido para ele. Então, achei assim, importante falar que, né, o misticismo ele vem entrando, né, quer dizer, vem batendo a porta da igreja desde que ela foi formada. Paulo já fala nas suas cartas sobre os agnósticos que estavam tentando, né, influenciar a igreja com as suas doutrinas, né, a questão da filosofia platônica, né, dos gregos estavam presentes nessa época, né? E Paulo então escreve essas cartas todas justamente para orientar a igreja quanto àquilo que eles deveriam seguir. Essa palavra e mesmo no princípio, né, que é a questão da filosofia. A filosofia ela são um conjunto de doutrinas. Acho que a gente pode dizer isso porque por que é mais difícil combater uma filosofia? Porque aquilo ali está muito bem enrijecido. Existe toda uma forma, tem muita gente que já trabalhou aquilo e às vezes isso daí causa muito malefício porque vem a vontade de Deus, vem aquilo que é perfeito e agradável e encontra esse pensamento que para o ser humano pecaminoso é mais fácil abraçar uma filosofia do que a vontade de Deus, entende? E olha só, aquilo que a gente está caminhando, a gente já falou do Antigo Testamento, a prática do sincretismo ali naquele momento mais tribal. Agora a gente já está falando dos filósofos e a gente ainda vai falar um pouco mais. Carlinhos, você queria falar alguma coisa? Eu queria dizer que no início da igreja, né, quando Constantino acaba dando ordem para que todo o reino participasse da ceia, e aí começa as pessoas trazer o seu sincretismo, trazer aquilo que tinha, coisa que acabava botando, além de ser uma glutonaria, em vez de ser uma ceia, era uma festa, né? As pessoas começaram a trazer restos mortais, por isso, na Igreja Católica, o culto aos mortos, e aí, por isso, o culto a Maria, por isso, outros cultos. E hoje, naquela época de Constantino, e agora, a gente observa, às vezes, vendo algum programa de televisão, sempre tem um artista falando, não, a minha religião é o seguinte, eu vou ao culto, eu vou a macumba, eu vou à Igreja Católica, eu vou onde estiver falando o nome de Deus, mas eu vou em todo quanto é lugar. E isso existe até agora, neste momento, e vai continuar existindo. Ou seja, a gente acaba declarando isso nos dias atuais. Eu vou à macumba, eu vou ao espiritismo, eu vou à linha de mesa, eu vou a não sei aonde, e eu vou à igreja, e a igreja, aí às vezes ela fala, eu vou à Igreja Universal, eu vou à Igreja Batista, eu vou o que for. Aonde tiver o nome de Deus, quer dizer, na cabeça dele, aonde der para mim me segurar, é uma escada, aonde der para mim me segurar, ali eu estou.
Só isso. Perfeito. Sim, sim, a gente esse assunto é muito atual para o nosso texto. Eu acho que você tocou no ponto certo. Eu ia falar isso, deixar para o final, mas a gente vai. Eu prefiro. Desculpa de novo eu, né? Que isso, não é. Não houve quebra de ordem. No estudo bíblico não tem quebra de ordem de assuntos, não. Eu acho assim que ficou evidente desde o início que a gente está falando da natureza humana pecaminosa, que não é diferente do que era no início dos tempos, não é diferente do que a gente vive hoje, né? A diferença é que hoje o homem parece ter o pensamento mais trabalhado, entre aspas, né? Porque a gente vê que desde o iluminismo, o homem isso daí pessoas que estudam a história podem explicar de uma maneira melhor, mas a partir do iluminismo, onde o homem passa a ter aquele momento de tipo assim, o homem é o mais importante e Deus começa a ficar na periferia, você percebe que vai acontecendo uma solidificação dessas filosofias que começaram lá com os platônicos e os gregos, e aí vai acontecendo coisas assim que realmente vai virar tudo aquilo que a gente testemunhou no século XX, né? Você vai ver as filosofias não cristãs se aparecendo aí. O próprio texto da revista, para quem leu, vai falar hoje, a igreja hoje ainda enfrenta o mesmo problema. Filosofias não cristãs, como o marxismo ou o existencialismo, ganham um espaço assim que é atraente o pensamento. Nós vemos muitos irmãos nossos abraçando doutrinas cristãs que estão falando, obviamente, a respeito do marxismo. Muitas pessoas que criam um evangelho em cima do marxismo, da luta de classes. Isso aí. E aí qual é o problema de acontecer isso? O problema é que causa uma distorção no evangelho. Quer dizer, onde é que está a figura de Cristo no marxismo? Onde é que está a figura do diabo? Tudo o que é redenção no marxismo vira o Deus deles, e tudo que é opressão vira essa luta, o embate, o embate entre o proletariado e o dominador, né, o burguês. Então, tem muito o que ser falado a respeito, obviamente. Isso aí dá uma aula, Will. E a gente vê pessoas, né, como pastores, né, e muitos líderes assim, que você não entende como é que pode um camarada que estudou a Bíblia, né, abraçar tanto o marxismo, né, e defender as causas, né, e se você não faz parte ali dessa filosofia marxista, você fica meio à parte, você é burguês, né? É uma coisa que nós estamos vivendo no nosso país hoje, né? Quer dizer, talvez com mais força do que já foi no passado, né? E assim, com certeza. eu estou vendo, eu não sei vocês, mas eu estou vendo muitos irmãos meus, irmãos da igreja que cresceram comigo, abraçando esse tipo de teologia, se é que a gente pode chamar de teologia. Uma teologia sincrética. E eu posso dizer com segurança de que a teologia da libertação é um sincretismo entre teologia bíblica e marxismo. E você vê que isso não é uma coisa inocente, isso é um projeto. Então, eu diria que é o evangelho adaptado às conveniências, né? Sim, aos sim. Projetos pessoais. E aí a gente também não pode botar o peso muito grande sobre marxismo, embora seja, no momento que a gente viva, diga muito respeito a isso. Mas existem muitos outros pensamentos que acabam sendo satélite isso, né? Porque quando a gente fala marxismo, a gente joga aí o comunismo, né, o socialismo, tudo junto aí. Quer dizer,
filosofias que estão por aí, totalmente contrárias à palavra de Deus, né? Que defende coisas que nós, que somos cristãos, não aceitamos, como a destruição da família, como aborto, como outras aberrações que, no meu ponto de vista, um cristão não tem como se associar a esse tipo de ideia, né? E outra que não é Deus, é o Estado acima de todas as coisas, né? Então, o Estado é tudo. A idolatria ao Estado, olha só, a gente está tocando pontos que no passado a gente estava dizendo assim, não, superamos o passado em questão de idolatria. Superou mesmo. Eu acho que o ser humano ainda continua com esse senso de idolatria, sabe? Que só pode ser liberto a partir do momento que ele recebe o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus e percebe que o espaço que ele concede a Deus, ele não pode dividir com mais ninguém. Então, a gente está vendo isso acontecendo nos nossos dias e a gente tem que ficar alertas, porque estamos perdendo irmãos para esse tipo de doutrinas, né? Aí vai você falar alguma coisa, né? Te julgam e é complicado. Mas, assim, eu queria só pontuar também que outras coisas, né, que são sincretismos, que estão adentrando dentro da igreja, que a gente, às vezes, não percebe, entendeu? Por exemplo, na minha época de jovem, foi a questão das músicas dentro da igreja, né? Hoje em dia também, já vi uma palestra falando que as músicas hoje em dia estão muito centradas no eu, né? Eu isso, eu aquilo, e deixando Deus de lado, deixando as doutrinas básicas da fé evangélica de lado, e bota o homem acima de tudo, como se o homem podendo ser algo e não Deus. Quer dizer, isso é uma preocupação que eu tenho com relação ao nosso meio, ao meio evangélico. São coisas que vêm entrando dentro da igreja e a gente vai cantando e não se percebe desse tipo de mensagem, né? Subliminar, digamos assim. Então, que a gente tem que estar muito atento a essas coisas também. O que eu vou falar agora, aí não cabe crítica, cabe uma coisa pessoal, porque vivi um finalzinho do movimento hippie, né? E sabia disso. No nosso encontro de casais, eu fiz o 15º, eu e minha esposa, e me envolvi logo direto, comecei com atividade. Existia lá, naquela época, uma coisa muito simples. Eles faziam uma reunião com todo mundo e você escrevia no papel o que você queria pedir a Deus e agradecer a Deus, e o que você queria que fosse abolido da sua vida. E aí se enchia alguns balões com gás L num saquinho de plástico, botava aquilo que era para levar a Deus e aquilo que era para queimar, fazer uma cerimônia. Aí você ia passando em volta daquele fogo, uma tina, né? E ia jogando ali o que você queria que fosse queimado. E, ao mesmo tempo, aquele gás L ia subindo, levando a Deus os seus pedidos, entregando para Deus através daquele gás L. E eu era radicalmente contra aquilo, porque eu vi essa coisa acontecer dentro do movimento hippie. Eu via essa coisa e o pessoal esperava aquele momento como se fosse uma reunião de oração, como se fosse um culto, como se fosse alguma coisa assim. Mas eu não tinha força nenhuma de acabar com aquilo. Quando viram que eu andava muito chateado com aquilo, que eu falava com um, falava com o outro, vamos parar com isso, é um dinheiro que se gasta alugando aquela bala de gás L, comprando coisa, fazendo um culto que não é um culto. Aqui não, que não sei o quê, bababá. Aí o que fizeram? Me escalaram para mim ser a pessoa responsável para exatamente encher os balões. E eu me recusei a fazer aquilo. Eu ficava muito revoltado, porque eu via que o meu povo, que estava os encontreiros e os encontristas, se envolvia com aquilo e aquilo estava entrando na igreja. E aquilo eu sabia que era um culto à natureza, feita pelos hippies, no final já, na minha época de como adolescente. E eu via aquilo, uma sessão de autoajuda, né?
de autoajuda, uma coisa sessão de sem autoajuda. muita... Não sei nem se acontece isso hoje, não estou criticando quem teve a ideia, não estou aí, mas a coisa começou a ser natural, como era natural a chegada bananal, como era natural as coisas temáticas, né? As refeições temáticas, coisa parecida. Está na hora aí quase, liga a TV. Natural quando? Natural quando? Ou seja, era muito natural aquilo. E aquilo estava se filtrando na igreja. E eu era radicalmente. E parecia que eu era uma pessoa contra, e o número é bem grande. E eu acho que acabou, porque acabou. Eu me recusei a fazer, depois acham que eu sou muito ignorante, que eu não deveria fazer aquilo. Minha esposa ficou chateada, mas era isso que acontecia. Eu vejo a coisa entrar na igreja assim. Desculpa, gente. Não, muito interessante isso, Carlos, porque a gente, às vezes, faz na ingenuidade, né? Só que a gente não pode esquecer que nós somos pecadores, e realmente a facilidade para o ser humano de atribuir a adoração a algo que não seja Deus é muito fácil. É muito fácil. Juliana, você queria falar? Isso, eu só abri a câmera para poder falar, queridos. Tudo bom? Bom dia a todos, que eu não dei bom dia ainda. Bom dia, Eu lendo, né, e agora acompanhando, né, a lição o tema sincretismo, e sobre essa questão dos deuses, né, deuses falsos, tem um livro do Timothy Keller, que são deuses falsos, mas é um viés muito interessante, né? São os deuses falsos dos nossos dias de hoje, né? Da sociedade contemporânea. Eu não sei se na lição havia já essa possibilidade de abrangência, né? Em relação aos dias de hoje, o que poderíamos... Isso, irmão, muito bom, benção esse livro. O que poderíamos considerar deuses falsos nos dias de hoje? Hoje a gente não faz, pode não fazer, né, uma estátua de Baal, né, o bezerro de ouro, temos outras questões, mas assim, seria só essa de Deus e falso? Não, nós temos outras possibilidades de transformarmos coisas do mundo, né, que são bênçãos, sim, como o sexo é bênção no casamento, o dinheiro, sim, é bênção no casamento, mas de que forma isso pode se tornar também os nossos deuses falsos e outros temas aí, o que o Timothy Keller fala e trata sobre deuses falsos, coisas do cotidiano que a gente nem percebe, mas a gente começa a idolatrar, né? Eu não sei se há essa possibilidade dentro da lição, né, do sincretismo, mas eu acho que, de uma certa forma, né, é uma cultura, né, não cristã, algumas idolatrias, né, apontadas por Timothy Keller, que a gente, como cristão, às vezes não percebe, porque não é tão claro como sendo deuses, né, falsos. Eu queria trazer, eu vou depois compartilhar a imagem do livro, é um livro que eu indico a todos lerem. Foi um livro muito importante para mim, detectei vários deuses falsos na minha vida cristã, e que eu não estava nem percebendo que eu estava na idolatria, tá bom? Muito obrigada, era só isso mesmo, esse outro viés, aí, esse outro olhar sobre o tema do sincretismo e deuses falsos. Valeu, Juliana. Juliana. Bom dia, Juliana. Oi, bom Juliana, dia. Existiu, na minha época, que minha época é até hoje, um livro chamado Deus Negro, na década de 70. Esse livro rodou dentro da Igreja Presbiteriana, na juventude, todo mundo andava com esse livro debaixo do braço. Esse livro era uma bênção. Esse livro foi mensagem, foi uma coisa sensacional. Foi um dos melhores livros que muita gente na década de 70 falou, eu li. Esse livro é espírita. Esse livro é espírita, Deus Negro. E foi matéria de andar junto com a nossa Bíblia. Como agora nós lemos e vemos essa maravilha sobre a cabana, né? Um livro chamado A Cabana,
Deus Negro, na década de 70, final de 60 para 70, era a nossa segunda Bíblia. O nome é Deus Negro. Procura só para ver. É lindo o livro, mas ele é um livro espírita. Nós estamos tocando eu acho que é o ponto nevrálgico daquilo que a gente entende sobre verdadeira adoração a Deus e realmente a maneira como a gente entende o que seja de fato ídolos, né? Como bem falou a Juliana, Tim Keller é sensacional, né, gente? Deixa eu confessar aqui um pecado. Eu não li esse livro aqui ainda, tá? Está aqui na minha estante, mas vocês vão ver, a capa é antiga, ó. A capa é antiga, não é nova. Acho que é até da minha esposa esse livro. Eu tenho que ler ainda. Mas eu não tenho dúvida de que é sensacional, porque o Tim Keller é uma bênção. Mas em relação a isso que o Carlinhos falou, rapaz, isso daí é dar pano para manga. As coisas que têm aparência de evangelho para o povo na pós-modernidade. E o que a gente não pode esquecer é que, nesse tempo que a gente vive de pós-modernidade, tanto se fala a respeito de pós-modernidade, é que é um ambiente propício ao sincretismo. Quantos crentes, por exemplo, vocês conhecem que fazem yoga, por exemplo? Quantos crentes possuem outros tipos de prática, de meditação, e que às vezes fazem coisas que você diz assim, pô, quer dizer, a Bíblia não é suficiente? E aí eu vou mais além, e falando na questão do liberalismo teológico, que talvez seja a pior situação que a gente tem para a igreja atualmente, que é o fato de você fazer aquelas adaptações nos textos bíblicos. Não, peraí, isso aqui foi escrito num contexto que não serve mais para a gente. O que a gente tem que entender é isso aqui não. O livro de Salmos tem coisas ali que você não tem que aceitar tudo, não. Aquilo ali tem muita cultura do judeu ali. O próprio apóstolo Paulo, vocês já viram o apóstolo Paulo sendo machista? Gente, eu escuto isso o tempo todo. E a gente tem que tomar cuidado que isso que está acontecendo vamos dizer assim, num primeiro momento, parece que a pessoa ainda é crente na Bíblia, apesar de crer em partes. Mas o final a gente já conhece. O final é, de fato, a apostasia. E as pessoas não percebem isso. E a gente, às vezes, só vai olhar quando a pessoa estiver numa prática muito configurada de sincretismo, onde a gente vê as pessoas indo para a igreja, quando vão, mas não abandonam de ver o seu horóscopo, não abandonam os seus ídolos, não abandonam as suas condutas, que mais são um louvor ao seu umbigo, ao seu eu. Então, eu acho que a contribuição da Juliana e do Carlinhos foi muito pertinente para o que a gente está falando aqui, porque é sutil no começo. No começo é muito sutil. Mas, como nós somos tementes a Deus, e a gente sabe que se a gente se afastar desse Deus maravilhoso, a gente acaba sucumbindo aos pensamentos correntes, o final é miséria. O final é uma miséria. Pois é, Will, e quantas vezes nós somos criticados pela nossa liturgia do culto, né? A igreja de vocês, a liturgia, né? Uma vez eu vi o pastor Sayum pregando, né, parabenizando a igreja, porque a liturgia, Deus instituiu a forma como ele quer ser adorado. E nós estamos com a liturgia descrita na Bíblia, que deve ser assim, porque é assim que Deus quer ser adorado. Aí a gente vai em igrejas aí que não existe isso, né? Nós estamos tão acostumados com pegar a Bíblia, sentar, estudar e fazer conforme a Bíblia quer, né? E você entra em igrejas, não tem, né, uma sequência litúrgica lógica, né? Cada um fala o que quer, uma gritaria, uma aberração. E eu lembro muito quando falo assim, sincretismo com a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Tanta aberração que tem lá, e eles misturam realmente, né,
o sincretismo do povo e inventam cada coisa que você fica... Semana, né, da Fogueira Santa de Israel, por exemplo. Venha 7 dias e tem que trazer o dinheiro, quer dizer, aí cai tudo pro lado do dinheiro também, né? E muitas pessoas acreditam naquilo, né? Você vê a sessão do descarrego. Meu a própria teologia da prosperidade, ela é uma teologia centrada no homem. Por quê? Porque você só vai adorar a Deus porque você quer receber algo em troca. E aí eu vejo muitas teólogos falando sobre isso, né? Sobre essa teologia da prosperidade, que na verdade não tem nada de teologia, se na verdade é um paganismo disfarçado, né? Então, o que é o paganismo? A gente falou isso no começo, a adoração a esses deuses. Por que as pessoas adoravam Baal na época do rei Acabe? Baal ou outros deuses. Que lembrem-se, nós estamos falando de uma cultura agrícola que queria a chuva, queria os tempos corretos para que a plantação desse. Então, precisava de um Deus que fertilizasse a terra. Então, ele adorava esse Deus que trazia esse benefício. Não é semelhante aos nossos dias isso? Na dita teologia da prosperidade? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas que, às vezes, vêm com o nome de Deus. Né? E o Guilherme estava falando um pouco a respeito disso. Eu lhe interrompi. Você estava numa linha, Guilherme? Não, acho que é isso aí. Eu só quis pontuar também, porque a gente, né, no nosso mundo são coisas que nos cercam. E é interessante que o mundo nos coloca tudo num balaio só. Né? Se você é crente, ele já te pensa logo que você é da Universal, que você pensa igual a eles, entendeu? Então a gente tem que ter, assim, até na forma de você falar, né? E na forma de você viver, você poder dar o seu testemunho e na hora que você puder, né, falar de Cristo, você aproveitar as oportunidades, né, para pontuar as coisas e tentar tirar, por exemplo, eu costumo falar, olha, eu pertenço à igreja tal, né, mas quer dizer, não costumo colocar o rótulo da igreja, não, costumo falar, olha, eu sigo a Cristo, né, e eu falo que eu sou cristão, né? Sigo a Cristo. Não gosto de colocar evangélico, não gosto de colocar... porque as pessoas fazem uma mistura, né? Então, eu sou cristão, sigo a Cristo e tenho o privilégio de ser membro de uma igreja, né? Que é a igreja presbiteriana e tal. E justamente quando eu posso, né? Estou ali no meu trabalho, onde eu quer que eu possa, assim, eu estou sempre esclarecendo as pessoas a respeito. Porque elas vêm perguntar porque acham que a gente também está nesse... Né? Principalmente quando vai falar de política, né? Eles metem a boca, por exemplo, do nosso prefeito, Crivella, porque é da Universal, aí começa aquela briga. Você tem que estar ali. Isso sem dúvida, Guilherme, eu acho que assim, é uma luta que a gente tem. É claro que a gente também não pode ficar na neurose, tipo assim, estão me taxando de ser um adepto da teologia da prosperidade. Eu acho assim que é a conduta que faz a diferença, né? Se o evangelho faz a diferença no seu ser e você consegue proclamá-lo de uma maneira verdadeira, de uma maneira saudável, eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que mesmo nós que estamos numa igreja que eu posso dizer assim que é zelosa dos ensinamentos bíblicos, a gente está sujeito à idolatria e a sincretismo, sabe? Eu acho que o ser humano pecador, ele não está imune ao sentimento de cometer esses deslizes. Olhem para as escrituras, vocês veem pessoas que tinham tudo para dar certo cometendo deslizes, como, por exemplo, Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que existiu na face da terra. Percebam, o homem mais sábio. Chegou no final da vida, mediante os seus casamentos políticos, começou a adorar outros deuses. Então, eu acho que a gente não está tratando sobre doutrina especificamente, nós estamos falando de algo que é imanente do ser humano, que é a tendência à idolatria
e ao sincretismo por causa do coração idólatra, né? Will, Pode falar, Williams, pode falar. Tá na catedral isso. ele aí, ó. Olha lá ele. Tá na catedral. É justamente isso, né? Por exemplo, assim, o afastamento da palavra de Deus, ele te leva a você viver um cristianismo diferenciado para você, entendeu? E isso leva um enfraquecimento ao ponto de a mídia ditar como você anda. Esse negócio da marcha, cara, é um sufocante você usar, mas todo mundo usa porque a mídia está idolatrando todo mundo, entendeu? Então, isso aí é justamente o afastamento da palavra de Deus, a certeza de ter um Deus verdadeiro, um Deus poderoso. O que é coronavírus para um Deus como o nosso, entendeu? Mas olha só a catedral, como é que está, entendeu? Então, isso aí é justamente o que nós estamos vivendo. Um afastamento da palavra de Deus, um enfraquecimento espiritual ao ponto de envolver até os eleitos, entendeu? Se possível fosse, graças a Deus não vai ser possível, entendeu? Mas é por aí. É o afastamento da palavra de Deus que leva ao sincretismo, a confiar em outros deuses, entendeu? Era isso. Deus abençoe. Bom, como eu falei, eu vou terminar a aula com alguns textos bíblicos, só para a gente falou tudo que tinha para falar aqui, mas deixa eu só terminar aqui com os textos que o apóstolo Paulo... Não vou ler todos não, porque essa lição tinha muitos textos. Lá em 2 Coríntios, Paulo ainda falando, né, capítulo 6, não vos ponhais em julgo desigual, e aí já está falando sobre aquilo que a gente já conversou, com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, você vê aí no texto, o apóstolo Paulo está pegando o Antigo Testamento para falar o propósito de Deus para o seu povo. E lá no versículo 17, ele está falando algo que é uma palavra muito comum para que a gente entende como santidade. Separai-vos. Lembrem-se de Deus falando, sede santos porque eu sou santo. Então, o sincretismo é algo muito perverso na vida do ser humano e a gente não pode desconfigurar esse nosso Deus santo, né? A gente não pode confundir a santidade dele. Mais um texto aqui, deixa eu ver. Eu vou pular esse texto aqui, que ele é um pouco longo, a gente já está chegando no fim. Opa, acho que eu saí da tela. Deixa eu voltar aqui de novo rapidinho. Foi sem querer, gente, desculpa. Deixa eu pular aqui para Colossenses. Olha só. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A gente conversou sobre isso, né? Filosofia e vã sutileza. É sutil, gente. É muito sutil esses pensamentos perversos e que não dizem nada a respeito de Deus vão se disseminando na vida do ser humano. O famoso politicamente correto. Exatamente, exatamente. E para finalizar, 1 João 5, versículo 19 a 21. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Os ídolos ainda estão aí. Nós não estamos falando só
sobre as esculturas da Igreja Católica ou de qualquer outra religião que tenha seja adepta de uma adoração que envolva arte humana. Nós estamos falando de pensamento humano muito solidificado nos nossos tempos. Nós já mencionamos aqui marxismo, existencialismo, certas vertentes do feminismo, né? Tá tudo se infiltrando, gente. E aí a gente vê como a palavra de Deus ela é precisa quando ela vai dizer que no fim dos tempos até quase que os eleitos são sucumbidos por isso, né? Não lembro agora qual é o texto, pensei agora nesse texto, mas é uma realidade. O mundo inteiro... Pensem no que a gente está fazendo aqui, proclamando o Evangelho de Deus e denunciando certas práticas sincretistas que causam, inclusive, muita energia na argumentação. Se essa classe fosse maior, se tivesse um número grande de adeptos, de repente o YouTube chegaria para mim e dizer: você não pode mais fazer isso. Tem acontecido isso. O politicamente correto, como o Carlinhos mencionou ainda há pouco, tem feito muito silenciamento no nosso meio. Eu fiquei sabendo, há um tempo atrás, que o Iago Martins, é um teólogo jovem, ele falou sobre a questão da homossexualidade nos nossos tempos, e o YouTube bloqueou todos os vídeos dele. E aí ele teve que usar uma estratégia de fazer Ele disse assim: não, já que eu perdi esses vídeos, paciência, mas eu não vou me silenciar, eu vou continuar falando. E aí ele pensou em novas soluções para trazer o assunto à tona. Porque é isso que está acontecendo. Nós estamos sendo vigiados e silenciados. E isso, meus irmãos, infelizmente, é uma configuração de perseguição. E aí a gente, claro, é muito ruim falar isso, porque a gente não quer sofrer perseguição. A gente não quer ser privado da nossa liberdade, que Cristo nos deu. Mas a gente vive tempos muito difíceis. E era basicamente isso que eu queria falar, gente. No limite, 10h27. Considerações finais. Alguém quer falar alguma coisa? Esses dias eu perguntei aqui em casa, assim, né? O que foi feito para eles na igreja, para quando eles chegassem na faculdade, eles tivessem em mente o que eles iriam encontrar lá, principalmente nas faculdades públicas, né? Se eles tiveram uma palestra, se alguém foi falar alguma coisa, não tivemos nada, né? Aí eu vejo assim que às vezes nós, como igreja, precisamos, né, acordar um pouco. Por que os nossos jovens, quando entram nas faculdades, a maioria sai e não ficam na igreja e seguem esses ensinamentos marxistas? Porque não há na igreja, né, ou nos lares, digamos assim, um preparo ensinando para eles o que eles vão encontrar lá, as doutrinas que vão falar, o que elas falam contra a palavra de Deus, entendeu? E às vezes é importante a gente, enquanto liderança, enquanto, né, pensadores, sejamos atentos para que a gente possa aí colocar esses tipos de assuntos, né, para serem discutidos, para que as pessoas entendam e saibam o que elas vão encontrar lá na frente. Estou aqui conversando com meus filhos em casa. É isso. E a lição, acho que para mim foi excelente, né? A gente ficar alerta para o sincretismo dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos lares. Às vezes, né, vão entrando sorrateiramente, a gente vai absorvendo e não se dá conta, né? Principalmente televisão, que só traz besteira hoje em dia. E ficar muito atento para as crianças, o que eles estão vendo no YouTube, se eles estão vendo, né, vídeos de pessoas que não devem ver. Eu acho que é um constante estarmos atentos, né? Perfeito. Valeu, Guilherme. Meus irmãos, nós estamos no tempo de encerrar a aula, porque já são 10h29. Eu só queria informar vocês que essa foi a última lição da parte 2, que a gente tratou sobre o pecado e a queda, e que a partir do domingo que vem a gente já vai começar um módulo novo,
é a parte 3 dessa revista, vai pegar praticamente metade da revista, vai falar sobre isso, sobre a salvação. São os estudos de soteriologia, né? A gente falou bastante sobre o pecado, sobre a natureza da queda no homem, mas agora a gente vai falar sobre a salvação, que é onde se concentra a mensagem do Evangelho. Imperdível, né, gente? Vamos nos empenhar para participar das aulas e, se possível, vocês vão anunciando aí, divulgando a nossa classe para que a gente possa estar disseminando o Evangelho na vida das pessoas. Ô, Will, então é Pode falar, esse Julie. convite também que eu quero fazer para o pessoal nas redes sociais, né? Quem puder divulgar, o Will ele tem compartilhado os textos. Então, mesmo que a pessoa às vezes não esteja aqui, mas a leitura daquele texto é uma sementinha que a gente lançou na rede social e que o Espírito Santo usa, né? Então a gente precisa lançar, somos semeadores da palavra, né? Então, e pescadores de homens. Então a gente precisa só lançar a semente que o Espírito Santo faz a obra. Mas se a gente não lançar a semente, irmãos, como será, né? Fica difícil, né? Então, quem puder compartilhar os textos, eu normalmente, por conta dos haters, né? Ou dos haters, eu não compartilho o ID, né? Compartilho só, faço só a divulgação, e aquela pessoa que desejar de alguma forma participar, aquela pessoa livre, né, na rede social, não estou falando dos grupos internos, né, da igreja, ela me procura, eu procuro o Will, procura qualquer pessoa de nós que compartilhou e a gente dá o ID, só para evitar os haters mesmo, mas assim, compartilhe, ide, gente, a gente precisa muito, muito compartilhar a palavra de Deus. Amém, amém, meus irmãos. Vou orar, Juliana, adorei, hein? Adorei a história, hein? No cultinho das crianças. Parabéns, Deus te abençoe. Que bom, foi que sensacional, sensacional. Que mandei benção. logo para minha neta, Que bom, Deus seja louvado. Queria eu ter esse dom. Carlinhos, deixa só a gente fazer uma oração para encerrar, aí a gente... Vamos lá. Pai querido, muito obrigado, Pai, por esse estudo, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor falou ao meu coração, Pai, e acredito que o Senhor falou também ao coração dos meus amigos aqui nessa classe, Senhor, para entendermos mais, Senhor, que o quão frágil é o ser humano para o sincretismo, Pai, para a idolatria. E te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja nos fortalecendo para que consigamos vencer as adversidades, Pai, vencer, sobretudo, Senhor, a idolatria a nós mesmos, Senhor, quando nós achamos que nós somos o dono da razão e que, às vezes, a nossa vontade é maior do que as outras coisas, a nossa linha de pensamento supera mais do que as Escrituras, Pai. Ó Deus, nos priva, Pai amado, desse tipo de pensamento, Pai, e nos ajude a nos concentrarmos na Tua palavra para entendermos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Sê com cada um de nós, abençoa o culto que já deve estar começando agora, Senhor. Fala os nossos corações também, através do pastor da nossa igreja, Pai, Renato Porpino. Abençoa cada vez mais a vida dele, Senhor, e a sua família. É isso que nós te oramos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Abraço, Amém. um abraço. Boa semana. Um abraço. Boa semana.